E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo e neste vídeo nós iremos fazer a resolução de algumas questões como revisão para vocês. Vamos lá. No item 1 ele diz assim: qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Bom, então nessa questão nós temos que saber a diferença entre os dois recursos de energia, as fontes de energia renovável e a fonte de energia não renovável, certo? A fonte de energia renovável são fontes de energias limpas, são energias que não causam muito dano à natureza. E as fontes não renováveis são fontes de energia que utilizam como principal elemento, matéria-prima, os combustíveis fósseis, então emitem muito gases poluentes para o meio ambiente, tá certo? Então aqui analisando os itens, nós podemos ver que todos os itens, menos o item E, são todas fontes, óleo diesel, gasolina, carvão mineral, gás natural, são fontes de combustíveis fósseis, Então a única opção aqui de fonte de energia limpa, renovável, é o item E, vento, tá bom? Vamos para a próxima. 2. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizada nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes, Então aqui nós temos no item 1 combustíveis fósseis, energia hidrelétrica, energia nuclear, etanol, energia eólica. Então nós podemos analisar nesses 5 itens aqui que apenas 3, são fontes de energia limpa e renovável, que é a energia hidrelétrica, etanol e energia eólica. Então vamos aqui. A. Apenas um é renovável. B. Apenas 2 são renováveis. Falso. Apenas 3 são renováveis. Correto. D. Apenas 4 são renováveis. Falso. E todos são renováveis. Não. Todos os itens aqui não são renováveis, certo? Apenas 3 são renováveis, que é o item 2, o item 4 e o item 5. Então, gabarito certo aí, letra C. Próximo. Entre as influências que a Lua, o satélite natural da Terra, exerce sobre o nosso planeta, podemos assinalar. Bom, pessoal, então nessa questão nós temos que revisar um pouco do assunto que nós vimos nos vídeos anteriores sobre a interação entre o Sol e a Terra, E essa interação, que é uma interação de força gravitacional, a gravidade da Terra influencia a Lua e a gravidade da Lua influencia a Terra. Essa interação ela causa um efeito no campo, na Terra, principalmente sobre as marés dos oceanos, tá certo? Então esse é o principal efeito que a Lua causa sobre a Terra, que é o efeito das marés. Então nós podemos aqui descartar todos os itens, menos o item B, que é o item correto aqui para a nossa questão, certo? Oscilações no regime das marés. Tá bom, pessoal? 4. Sobre relação entre tempo e clima é correto dizer. Bom, então primeiro nós temos que nos lembrar da diferença entre o tempo e o clima. O tempo ele é um estado meteorológico, que ele pode variar durante o dia, durante dias, até mesmo no único dia um tempo atmosférico, ele pode variar. Por exemplo, de manhã pode fazer sol e à noite pode fazer chuva, então o tempo mudou. Então esse aí é o tempo atmosférico, é o tempo meteorológico. E o clima ele é definido como se fosse o conjunto e a sucessão de todos esses tempos meteorológicos. Um clima ele já é característico de uma região. Por exemplo, se eu me referir à região Nordeste, é uma região de clima quente.
Se eu me referir à região sul, né, do Rio Grande do Sul, lá é uma região de clima frio, clima temperado, tá certo? Então nós podemos aqui descartar todas as outras opções, que o nosso gabarito já está aqui no item A. O clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico, certo? É a sucessão daqueles tempos, né? Como se fosse o conjunto, a sucessão de todos os tempos meteorológicos, tá certo? 5. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustível e na constituição de matérias-primas, como produtos como borracha e o plástico, né? Então, pessoal, essa fonte de energia da qual o texto está falando é uma fonte de energia não renovável, que no caso é o petróleo, certo? O petróleo é a fonte de energia hoje mais utilizada, né, em nosso planeta, e a gente sabe que um dia ele vai se esgotar. Ele é uma fonte não renovável. Além do mais, ele é uma fonte não limpa, porque ele emite muitos poluentes, mas é uma fonte tanto utilizada para a produção de energia, como também para a fabricação de alguns produtos, como a borracha e o plástico, né? Então, podemos marcar aqui o item D da nossa questão, petróleo, tá certo? 6. Indique a alternativa em que todos os itens representam forças. Então, pessoal, força, como nós vimos no vídeo anterior, é um agente externo, um agente físico, que ele causa a mudança da velocidade e causa o movimento. A força também está relacionada à aceleração, tá certo? Então, exemplos de força, nós podemos ter o peso, nós podemos ter o atrito, certo? E o empuxo, que é a força, né, que atua nos barcos para que eles possam flutuar sobre as águas, tá certo? O empuxo também é uma força, né, que está relacionado à tensão da água, que faz os barcos flutuarem, certo? Então, vamos analisar aqui os itens. Indique a alternativa em que todos os itens representam apenas forças, certo? Então aqui no item A, peso, gravidade e atrito. Bom, esse item está falso, não é correto porque peso é força e atrito também é uma força, né? Atrito entre duas superfícies é uma força. Mas gravidade não é força, gravidade é aceleração. No caso, a aceleração da gravidade não é uma força, tá certo? B, peso é uma força, empuxo é uma força e atrito também é uma força, tá certo? O atrito é uma força que está entre duas superfícies, certo? Ele acontece sempre quando duas superfícies estão em contato, certo? C, gravidade, impulso e aceleração, não é correto. D, gravidade, massa, peso, gravidade não é força, não está correto. E E, energia, velocidade e atrito. Energia e velocidade não são forças, tá certo? Então, podemos marcar aqui o item correto, o item B, né, que é o único item que apresenta as três forças, peso, empuxo e atrito, tá certo? Então era isso, pessoal, até o próximo vídeo.